Então hoje a gente vai deixar todas essas questõezinhas esquematizadas para que vocês possam aí concluir a lista, certo? A nossa missão de hoje é essa. Talvez a gente até termine aí antes de 1 hora de aula, né? Primeira questão: sobre uma carga elétrica de 3 vezes 10 a menos 6 coulomb, colocada em um certo ponto do espaço, age uma força. Essa força tem intensidade de 9 newtons. Desprezando as ações gravitacionais, a intensidade do campo elétrico deste ponto é... Então ele quer saber qual é o valor do campo elétrico. Aí só relembrando, a gente tem dois caminhos para encontrar o campo elétrico, né, pessoal? O primeiro caminho é quando eu falo de uma carga que está sofrendo a ação do campo, né? Então, em função dessa carga, eu chamo de carga teste ou carga de prova. Então, quando eu falo em carga teste, a carga que está sofrendo a ação do campo, eu calculo a intensidade deste campo elétrico como sendo a força que atua nessa carga dividido pelo valor dessa carga. Então este é o nosso primeiro caminho para obter a intensidade do campo. Só que eu posso encontrar este campo também em função da carga que está gerando o campo, né? A carga geradora, eu vou colocar aqui de Q maiúsculo, né? A diferenciar da carga que está sofrendo a ação do campo. Então aqui é a carga fonte ou carga geradora. E quando eu tenho a carga geradora, eu posso encontrar o campo elétrico como sendo a constante elétrica do meio. Cada meio vai ter um valor fixo, né, para essa constante, vezes o valor dessa carga que está gerando o campo, dividido pelo quadrado da distância. Então esses são os dois caminhos para encontrar a intensidade do campo. Qual é o que eu vou usar, né, vai depender do enunciado da questão. Então vamos identificar aqui qual é a expressão que a gente vai adotar, né? Observe que ele diz aqui que essa carga é colocada em um certo ponto do espaço e sobre ela age uma força. Então ela está sofrendo a ação do campo. Essa carga é uma carga têxtil, uma carga que está sofrendo a ação do campo, é uma carga que está produzindo este campo. O que vocês me dizem aí? Vou usar a primeira ou a segunda equação? E aí? Podem responder, pessoal. Isso. O Atamires colocou aí, né? Equação da carga teste. Exato, pessoal. Além de ele estar dizendo que essa carga vai sofrer ação, ela está dando o valor aqui da força que está atuando sobre essa carga. Observe que quando se trata de uma carga geradora, eu não tenho força. Não aparece na minha equação nenhuma variável relacionada à força. Então eu tenho que usar a primeira equação, né, que é o campo em função da carga teste. Então é só pegar o valor da força e dividir pelo o módulo da carga, né, o valor da carga elétrica. Então vamos lá, a força é 9 e a carga é 3 vezes 10 elevado a menos 6. Como é que eu faço essa divisão, pessoal?
eu tenho que dividir número com número e potência com potência, certo? Então aqui você vai dividir 9 por 3. O que eu vou fazer com essa potência? Eu vou levar ela lá para o numerador. E sempre quando eu mudo uma potência do numerador para o denominador, vice-versa, eu vou trocar o sinal, certo? Essa troca de sinal vem da operação de divisão de potência, né? Eu vou repetir a base e subtrair os expoentes. Então, menos da regra com menos aqui faz com que esse expoente fique com o sinal trocado. Se é negativo, vai positivo. Se é positivo, ele vai para cima negativo, certo? Então, basta dividir aqui e levar a potência lá para o numerador. Então, aqui é a parte que vocês vão fazer, né? Montamos a equação, identificamos, né, qual é a expressão que a gente usa e substituindo. Agora é só matemática básica, né? Tranquilo? Desenrolam daqui? Alguma dúvida? Alguma pergunta a mais nessa questão? Está sim, Vitor. Tranquilo, né? Pessoal, não deixem dúvidas, certo? Podem perguntar aí, que o professor tem que ser usado, não? Então não percam a oportunidade de esclarecer alguma dúvida. Ó, segunda questão, uma carga elétrica de menos 4 microcoulomb encontra-se no vácuo no campo elétrico de outra carga. Então aqui a gente já pode afirmar que essa carga não é a carga geradora. Ela está no campo elétrico de outra carga. Então tem outra carga gerando este campo, certo? Então novamente a gente vai usar essa primeira equação, né? Que é o campo elétrico em função da carga teste. Então vou logo escrever a equação que eu vou usar aqui. O campo elétrico é a força sobre a carga. Pronto, então ele dá a carga, que é 4 microcoulomb. Só lembrando que este micro aqui não está aqui de graça, né? É um prefixo, ele vale 10 a menos 6. Então toda vez que aparecer este micro, eu troco ele por 10 a menos 6. Então a minha carga é menos 4 vezes 10 a menos 6. E na expressão do campo, pessoal, a gente não precisa pegar o sinal. A gente vai pegar o módulo dessa carga, né, que é o valor positivo, certo? Para que vai servir o sinal, então? Não? O sinal ele vai indicar para onde está apontando o vetor. Então a gente viu que existe uma conversão, né? Toda vez que a carga é negativa, o campo elétrico, as linhas de campo se aproximando deste vetor. Então o sinal negativo vai me fornecer essa informação. Quando a carga é positiva, a linha de campo se afastando da carga. Certo? Então, em alguns casos, eu primeiro tenho que fazer essa análise, né, para calcular o meu campo elétrico. Certo? Mas no caso, para uma carga só, você não precisa se preocupar com o sinal. Vamos lá. Então, ele é influenciado com uma força elétrica de 20 vezes 10 elevado a menos 5 newton. Qual é o módulo? O módulo, que é o valor sem o sinal, né, deste campo elétrico, certo? Então, o módulo do campo elétrico vai ser a força dividido pelo módulo da carga. Então, substituindo, né, a força é 20 vezes 10 elevado a menos 5 newtons. Vou colocar aqui.
E a carga sem o sinal, né? 4 vezes 10 elevado a menos 6. Pronto, aqui você divide número por número, né? Número com número, potência com potência, certo? Aí divide aqui 20 por 4. E essa potência você vai colocar em uma única base, né? Mas que você vai só levar o 6 somando, né, pessoal? Toda vida que troca de numerador por denominador e vice-versa, eu posso levar o menos 6 aqui e somar com 5, né? Vai ficar menos 5 mais 6, certo? Então daqui vocês continuam, né? Façam essas operaçõezinhas aqui. Dúvidas nessa questão 2? Dá para continuar daqui? Ok, então vamos para a próxima. Vamos lá, questão de número 3. Qual o módulo do campo elétrico? Então ele quer saber o valor do campo elétrico gerado. Ó, pessoal, aqui ele já está dizendo que vai ser gerado por uma carga, né? Então este meu valor aqui é de uma carga fonte, uma carga geradora. Então já sei que eu tenho que usar a minha segunda expressão, né? Eu tenho uma carga gerando campo. Eu tenho que saber qual é este campo no vácuo a uma distância de 2 metros, certo? No vácuo. Vamos lá, o que a gente tem aqui? A gente tem a carga, que é menos 8 microcoulomb, lembrando que o micro é 10 a menos 6. A gente tem a distância, que é de 2 metros. E o nosso K, que é a constante eletrostática do vácuo, é sempre aquele valor padrão, né? Uma constante. 9 vezes 10 elevado a 9, certo? Então agora é só substituir na expressão do campo elétrico em função da carga geradora todos os termos que foram fornecidos. Então observe que a gente tem o valor da constante, tem o valor da carga, tem o valor da distância e não falta nada para a gente determinar aqui o nosso campo elétrico, né? Então vamos substituir. A constante 9 vezes 10 elevado a 9. A carga, lembrando que eu não preciso pegar o sinal, né? 8 vezes 10 a menos 6. E a distância ao quadrado, né? A distância está ao quadrado, 2 ao quadrado. Pronto, agora é só você fazer as operações matemáticas, né? Lembrando que é número com número, então você vai primeiro multiplicar, né? Número com número. Depois dividir este produto, ou você pode simplificar, né? Por exemplo, aqui dá 2 ao quadrado é 4. 8 dá para dividir por 4. Então aqui fica 2. Então agora fica mais fácil, né? Ó, só multiplicar 9 por 2 e juntar a potência em uma só. Lembrando que na multiplicação de potência eu vou repetir o 10, a base comum, e vou somar os expoentes. Então vai ficar 9 positivo com 6 negativo, certo? Então daqui vocês dão continuidade à questão. Dá para desenrolar daqui? Alguma dúvida, alguma dificuldade?
Tranquilo. Então vamos para a questão de número 4. Qual é a intensidade do campo elétrico? Então, que novamente forneceu o campo elétrico de uma carga elétrica menos 16 microcoulomb num ambiente em que a constante de elétrica, então ele vai dar o valor da constante aqui, que é 5 vezes 10 elevado a 9, está a uma distância de 2 centímetros dessa carga. Então aqui, pessoal, eu tenho uma carga geradora do campo ou uma carga fonte. Eu preciso identificar para saber qual tipo de equação eu vou usar, né? Se é a primeira ou a segunda forma de encontrar este campo. O que vocês me dizem aí? Se trata de uma carga geradora ou uma carga fonte? O pessoal também diz carga fonte. Só que como a gente faz para saber? Não, porque a carga fonte é a carga principal, né? Mas para identificar na questão. Isso. Exato, é uma carga fonte, né? Observe que ele está dizendo que essa carga ela está em um ambiente e ele quer saber um campo elétrico gerado a 2 centímetros dela, certo? Então não tem outra carga, só essa carga que está atuando, gerando um campo, certo? Então realmente se trata de uma carga fonte. Então vamos notar aqui o que a gente tem. A gente tem essa carga fonte, que é menos 16 microcoulomb, né? O micro é 10 a menos 6. Tem o valor da constante do meio. Observe que este meio não é o vácuo, né, pessoal? Por isso que mudou. Ele não diz qual é o meio, então se ele muda o meio, obrigatoriamente ele tem que lhe fornecer essa constante. O do vácuo a gente até sabe decorar, né? Pode decorar, que é 9 vezes 10 elevado a 9. Mas se ele mudar o meio, ele tem que obrigatoriamente lhe fornecer o valor da constante deste meio. Cada meio tem um valor único, né? E ele dá a distância. Ele diz que a distância é 2 centímetros e diz também que cada centímetro eu multiplico por 10 a menos 2 para transformar em metro. Então aqui vai ficar 2 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Da onde é que vem este menos 2, pessoal? A gente sabe que 1 metro é composto, né, por 100 centímetros. Então, para transformar metro em centímetro, multiplico por 100. Para transformar centímetro em metro, eu vou dividir por 100. Então, 100 centímetros para voltar para 1 metro, né? Eu tenho que dividir por 100. E dividir por 100 é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 2. Porque se eu pegar o 100 aqui que eu estou dividindo, 100 é 10 ao quadrado. E o que eu falei, né, há poucos minutos? Quando eu troco essa potência de lugar, vou levar ela do denominador para o numerador, eu troco o sinal dessa potência. Então é por isso que tanto faz eu dividir por 100 como multiplicar por 10 a menos 2, eu vou estar fazendo a mesma operação, certo? Então isso facilita porque a gente está trabalhando com potência, né? Se eu fosse dividir o 2 por 100, ficaria 0,02. Na fórmula d ao quadrado você teria que multiplicar 0,02 vezes 0,02, então vai dificultando a sua vida. Quando você trabalha com potência, fica melhor de resolver as contas, né? Basta aí lembrar das regrinhas de divisão de potência. Então vamos lá, a gente já sabe que é uma carga fonte, a gente sabe que o campo de uma carga fonte é dado pela constante, o módulo dessa carga dividido pelo quadrado da distância. Agora é só substituir, né, pessoal? A constante foi fornecida, 5 vezes 10 elevado a 9.
A carga, não precisa me preocupar com o sinal, né? 16 vezes 10 é menos 6. E a distância é 2 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Qual o cuidado que a gente tem que ter aqui? Aqui embaixo, tudo que está dentro do parênteses está elevado ao quadrado, não? Como é uma multiplicação, eu posso elevar individualmente cada termo ao quadrado, certo? Só lembrando aí, pessoal, que posso fazer isso porque é uma multiplicação. Se aqui fosse uma soma ou subtração, seria um absurdo eu fazer isso, certo? Mas quando é uma multiplicação, eu posso fazer com cada termo aqui que está na multiplicação, eu posso elevar individualmente ao quadrado. Então você vai multiplicar número com número, né? Potência com potência. Número com número. As potências. Eu tenho que operar com as potências. Então, só trabalhando um pouco mais aqui, né? Eu vou ter 5 vezes 16. Potência com potência, que eu vou colocar numa potência só, né? Então vai ficar 9 menos 6. E aqui embaixo, ó, tudo ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Uma potência elevada a uma outra potência, os expoentes vão se multiplicar. Regrinha das potências, não? Então, menos 2 vezes 2 dá menos 4. Pronto. Aqui você pode até simplificar, né? 16 e 4 dá para dividir, né? 16 dividido por 4 dá 4. Então agora é só multiplicar 5 vezes 4. E eu posso passar este 4 negativo lá para cima somando. Vai ficar uma única potência com a mesma base, né? Você multiplica 5 vezes 4. E aqui vai ficar 10, né, menos 6, mais 4, que o 4 vem com o sinal trocado, certo? Então daqui vocês dão continuidade. Pronto, a Tamires pediu para continuar essa questão, né? Então vamos lá, pessoal. Ela ainda não, onde foi que ela não entendeu? 20 vezes 10 é menos elevado a 7. É nessa questão mesmo, Tamires? Não, anterior. Então vamos lá, gente, ó. Deixa eu apagar aqui e começar da substituição, né? Pronto, até aqui eu não... Ei, Oi. já. Oi. Não, eu tinha entendido até aí. O problema é que depois, quando eu fui tentar fazer, deu um resultado que não estava nas opções. Deu 20 vezes 10 elevado a 7. Certo. Então eu vou fazer aqui. Então deixa eu ver se dá pra... não dá pra desfazer o que eu fiz aqui. Dá não. Então vamos lá, só continuando aqui de novo. É bom que quem não pegou vai ter mais uma oportunidade de aprender, né? Então até aqui eu não fiz nada, né, pessoal? Só fiz a leitura da questão, peguei todos os dados que a questão fornece e identifiquei qual tipo de equação eu tenho que usar. Se trata de uma carga-fonte, né, eu tenho que usar o campo em função da carga-fonte. Então, substituindo, eu vou ter
o K, que é 5 vezes 10 elevado a 9, a carga, que é 16 vezes 10 a menos 6, e a distância, que vai ser 2 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Então aqui vai ficar 5 vezes 16, número com número, né? A potência eu vou juntar logo numa só, certo? 9 positivo com 6 negativo, sobra 5, não, sobra 4, né? Sobra 3, 3 positivo, né? 9 positivo, tira 6, fica 3 positivo. Tudo aqui está ao quadrado. 2 elevado a 2 é 4. 2 a menos 2 elevado ao quadrado. 10 a menos 4. Certo? Então, posso simplificar. Ó, 16 dá para dividir por 4. Dá 4. 5 vezes 4 dá 20. E as potências aqui, não? 3 e o 4 vai passar somando. Aqui vai dar 20 vezes 10 elevado a 7, né? Pronto, tá meio embaçado aqui, não está dando para ver os expoentes, mas aqui a gente pode colocar em notação científica, certo? Lembrando que em notação científica, que é geralmente como vem nas questões, né, de vestibular, Enem, e nos próprios livros, as respostas costumam vir em notação científica, certo? Em notação científica, este número aqui ele não pode ser maior do que 10. É o caso aqui, né? O 20 é maior do que 10. Então, um número qualquer, que eu vou dizer aqui x, né? Para estar em notação científica, ele tem que ser menor do que 10 e maior ou igual a 1. Também não pode ser menor do que 1, certo? Então, o que a gente faz para colocar este número em notação científica? Eu vou colocar uma vírgula aqui, que é 2, né? Mas quando eu coloco uma vírgula aqui, eu tenho o direito de acrescentar no expoente o número de casas que eu deixei após a vírgula. Então, eu deixei uma casa após a vírgula, eu vou ter direito de acrescentar 1 no expoente. Certo? Então, vai ser 2 vezes 10 elevado a 8 Newton por Coulomb. Certo? Então, Tamires, talvez foi só a questão de colocar a resposta em notação científica. Pode sim, é a mesma resposta, certo? Isso daqui se trata de um mesmo número, não? Certo? Tranquilo. Pronto, agora a 5, né? Que a Eduarda está esperando aí desde o começo. Deixa eu ver aqui. Vamos lá para a questão de número 5. A questão de número 5, ela é um pouco mais difícil, né, pessoal? É um nívelzinho de dificuldade maior. Antes de começar a fazer qualquer cálculo, a gente tem que ver para onde esses vetores estão apontando, certo? Vocês viram lá no primeiro ano, eu também já comentei algumas vezes com vocês, que vetor, somar um vetor, né? Ou subtrair um vetor não é a mesma coisa que somar e subtrair um número, porque um vetor é tudo aquilo que tem um sentido e uma direção, certo? Por exemplo, a força, né, que a gente tem no nosso dia a dia algo mais
palpável, né, que a gente entende. A gente sabe que se a gente aplicar uma força em determinado sentido de direção, ela vai resultar em um certo fenômeno, né? Quando você aplica uma força em uma mesa na horizontal, você vai ter um resultado. Se você aplica essa mesma força, né, com o mesmo valor, mesma intensidade, mas em outra direção, o resultado vai ser completamente diferente. Então, quando se trata de uma grandeza vetorial que tem sentido de direção, como é o caso do nosso campo elétrico, a gente tem que primeiro saber para onde é que esses vetores vão apontar. Se eu tenho dois vetores que estão atuando no mesmo sentido e na direção, ambos vão se complementar, né? Vamos supor que você e um colega empurram algo, né, na mesma direção e sentido. Vocês vão se ajudar. Agora, se tiver outra pessoa aqui empurrando em sentido contrário, um vai atrapalhar o outro, né, pessoal? Então, ao invés de você somar essas duas forças, você tem que subtrair e vai ganhar aqui essa briga aqui de forças, né, quem tiver a maior força. Então, o resultado vai ser a diferença dessas forças. Você tem que subtrair aqui no caso. E o vetor resultante, ele vai apontar no sentido de quem tem a maior força, né? A mesa iria se mover, no caso aqui, para o lado de quem estaria aplicando a maior força. Então, o campo elétrico também é uma grandeza vetorial. O sentido e a direção vão importar aqui no caso, né? Então, a gente primeiro tem que saber para onde vai apontar cada força. Como é que a gente determina essa direção? Novamente, é só a gente ter em mente aquela convenção, né? Sempre quando eu olho para uma carga positiva, essas linhas de campo elas são de afastamento, se distanciando da carga positiva. É assim que vai ser um campo de uma carga positiva. Se a carga for negativa, é o contrário, né? Carga negativa, eu vou ter campos que vão apontar para dentro da carga, né? Se aproximando. Certo? Então a gente tem que fazer essa análise aqui, primeiramente, antes de fazer qualquer conta. Que a gente tem que saber se a gente vai somar esses vetores ou se a gente vai subtrair um do outro, não é? Então vamos lá fazer a nossa análise. A gente tem duas cargas, então eu vou ter duas contribuições, duas parcelas de campo elétrico, né? A contribuição do campo gerado pela carga 1 e a contribuição do cargo gerado pela carga 2. A gente tem que saber se esses campos eles vão se somar ao outro, um vai potencializar o outro, né? Se estiverem na mesma direção e sentido, ou se um vai atrapalhar o outro, né? No caso, eu tenho que fazer a diferença entre os campos. Então, vamos ter em mente aquela convenção. Vamos olhar só para o E1 e vamos esquecer o E2, certo? Vamos esquecer a carga 2, vamos olhar só para 1. A carga 1 ela é positiva, né? Não tem um sinal negativo aqui. Então, o campo dela vai ser um campo de afastamento, né? Vai apontar para longe dessa carga 1. Então, o meu E1 ele vai apontar para longe da carga 1. Pronto. Agora vamos fazer a mesma análise, esquecendo a carga 1 e olhando para a carga 2. A carga 2 também é positiva. Então, o campo da carga 2 vai ser se afastando da carga 2. Então, se eu olhar só para a carga 2, né, o campo vai
C se afastando da carga 2. Então, observe que eu tenho dois vetores, gerados por duas cargas diferentes, que estão apontando em direções opostas, não? Então, um vai atrapalhar o outro. Então, no final, eu vou ter que descobrir aqui os dois campos, o campo da carga 1 e o campo da carga 2, e no final vou ter que subtrair um do outro. Essa vai ser a minha resposta, né? O meu campo resultante, ele vai ser a diferença entre estes campos. Então, vamos lá, né? Vamos olhar para a carga 1. Vamos esquecer a carga 2 por enquanto. O que a gente tem na carga 1? A constante vai ser aquele valor padrão, 9 vezes 10 elevado a 9, vezes a carga, né? Eu estou aplicando já na fórmulazinha do campo da carga geradora, né, pessoal? Então, a constante, a carga 1, 8 vezes 10 a menos 6, no 8 microcoulomb, e a distância de 1 até o ponto A, 2, né? 2 metros, já está em metro, não precisa transformar, 2 ao quadrado. Pronto. Aqui eu posso até simplificar, né? 2 ao quadrado é 4, e 8 dá para dividir por 4. Dá 2, né? Pronto, aqui é só você multiplicar número com número e a potência com potência. Você vai achar o E1. O E2. Vamos olhar só para o E2 agora. Vou até colocar ele aqui. Só para ficar mais organizado aqui, deixa eu só... descer isso daqui. Professor, uma pergunta. O resultante do E1 e E2, pode ser só menos ou pode ser mais também? Acho que era por isso que minha conta estava dando um erro. Isso, aqui a gente não precisa... o que vai significar o sinal menos, né, no caso? Você pode obter um valor positivo ou negativo, né, dependendo do qual vai ser a sua... se você vai pegar primeiro o E1 ou o E2, certo? O que significa o negativo num vetor, pessoal? Eu tenho um vetor, ele tem um sentido e uma direção, certo? Então, isso daqui é o meu E1. Vamos supor que isso daqui é um E1. O que significa o negativo de um vetor? Sempre que eu coloco um negativo de um vetor, qual é a consequência disso? Esse sinal negativo vai fazer com que este vetor inverta o sentido. Então, seria um vetor aqui da direita para a esquerda, né? Este seria o meu menos E1. Então, se você obteve o sinal negativo, é porque ele está contrário a este E1. Ele vai estar apontando para a esquerda, né? Se você obtém um valor positivo, que ele está no mesmo sentido do E1. Então é isso que quer dizer o sinal. É por isso que nas questões anteriores eu desconsiderava o sinal, porque o sinal ele vai servir justamente só para isso, para dizer para onde é que está apontando o vetor, para fazer essa análise, né? Certo? Então você pode achar... Porque eu estava falando... Oi, pode falar. Professor?
Eu estava fazendo pela explicação das questões anteriores que o senhor liberou. Uhum. Eu estava tentando fazer por elas, porque foi o que eu estava tentando entender. Certo. Aí por isso que eu acho que devo ter errado por conta do sinal, que lá eu acho que está mais, e eu não prestei atenção se poderia ser menos também. Certo. Então pode ser os dois casos, certo? Lá, na questão que eu fiz durante a aula anterior, o que aconteceu? Eu tinha uma carga positiva e uma negativa. Aí os dois vetores ficaram no mesmo sentido. Aí eu teria este caso aqui, ó. Por isso que no caso da aula passada eu somei. Agora, nessa nova questão, eu vou ter o caso das questões apontando dos vetores em sinais em sentidos opostos, né? É por isso que você tem que ter o cuidado de, antes de começar a calcular, saber para onde é que está apontando, certo? Então você pode sim ter os dois casos. Sempre que está na mesma direção e sentido, você soma, e se tiver em sentidos opostos, um vai atrapalhar o outro. Então você vai ter que subtrair, certo? Pronto, pessoal, aqui você encontra o E1, né? O E2 você procede da mesma maneira, só que olhando agora para os dados do 2, né? A constante é a mesma. A carga agora 2 é 5. E a distância 2, né? É 3. Vai ficar 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, né? Então você pode cancelar aqui, ó. 9 com 9. Então ficou só o 5 e você vai juntar essas duas potências numa única. Certo? Então você vai achar o E1 e o E2. E o resultado é só subtrair. Como eu estava explicando agora, né? Por que essa subtração? Porque eles estão em sentidos opostos. Se aqui fosse positiva e outra negativa, eles iriam estar apontando para o mesmo sentido de direção, né? Então eu teria que somar. Certo, gente? Ficou claro? Dúvidas aqui? Pronto, então vamos para a última, né? Última questão, a questão 6. Parece ser super difícil, né, pessoal? Só parece, né? Não tem nada de difícil essa questão. Vamos interpretar ela aqui, ó. Eu tenho um quadrado, certo? Ele dá a dimensão do lado deste quadrado, certo? Em dois vértices deste quadrado ele coloca cargas idênticas. Então eles chamam isso daqui de Q1, que é 4 microcoulomb, e o Q2 que tem o mesmo valor. Certo? Então ele quer saber qual vai ser o campo elétrico resultante no ponto A. E este ponto A ele fica bem no centro do quadrado. Então, pegando aqui a diagonal do quadrado, o ponto A está localizado bem no centro. Certo? Então o que a gente tem aqui, pessoal? Primeiro a gente vai fazer a análise, né? Essa mesma análise que a gente fez na questão anterior. Sempre que tem mais de uma carga, eu tenho que fazer essa análise, porque eu vou ter contribuição de cada carga que eu tenho ali no espaço. Se eu tiver 1000 cargas,
cada uma vai ter a sua parcela de contribuição no campo elétrico, né? Eu tenho que somar a contribuição de cada uma delas. Então, sempre que tem mais de uma carga, eu tenho que saber essa análise, né? Para onde está apontando cada contribuição, cada vetor, né? Gerado por uma carga específica. Então, a gente já sabe que sempre que for uma carga positiva, o meu vetor vai ser se distanciando, né? Eu vou pegar uma linha, uma direção, e o vetor vai ser de afastamento. Se a carga for negativa, é o contrário. Mas no caso aqui eu só tenho cargas positivas. Então vamos olhar só para o E1. Sobre essa linha, né, sobre essa direção, para onde é que vai apontar o campo da carga 1? Se afastando de 1. Então meu E1 vai ser se afastando de 1. Isso daqui é uma regra, né? Sempre que a carga é positiva, o campo é de afastamento. Agora vamos ver para onde é que vai apontar o E2. E2 também é positiva. Então E2 vai ser se afastando de E2. Então vai apontar para o lado oposto. Aqui é para ser uma reta, né? Então está aqui o meu E2. Aí vamos ver aqui, pessoal. A expressão é K vezes o valor da carga, né? A constante vezes a carga dividido pela distância ao quadrado. A constante é a mesma. A carga tem o mesmo valor. E a distância aqui, como eu estou no meio da diagonal, essa distância também vai ser a mesma. Olha, se eu estou usando os mesmos números, o meu campo 1 tem que dar o mesmo valor do campo 2. Então, esses campos, eles são idênticos, né? E quando você está puxando uma corda para um lado e um colega puxa com a mesma força para o outro lado, qual vai ser o resultado da soma dessas forças, pessoal? Exato. Então essas duas forças elas se cancelam. Certo? Então uma questão que você ia fazer um monte de conta, você consegue fazer ela só por análise. Daria para você usar os números aqui que foram fornecidos, né? Mas aí você teria que calcular a diagonal deste triângulo, retângulo, dividir por 2, aplicar na fórmula todos estes dados para chegar ao mesmo resultado, porque como estão em direções opostas, né, eu tenho um caso que vai ser a subtração. E1 menos E2. Como eles têm o mesmo valor, um número menos ele mesmo iria dar zero. Então você iria perder um tempo danado, né, para resolver uma questão que sai por simples análise, não? Certo? Então, tem muitas questões no Enem, né, que sai assim, pessoal, sem precisar fazer conta. Dúvidas aqui nessa questão? Então é isso, pessoal, que tinha para hoje, não? Só lembrando que eu estou a cada semana abordando um tópico de física para o Enem, né? Que vai ser na sexta-feira de 9 às 10, mais ou menos. Na sexta passada não deu para vocês participarem, né? Que estavam em aula e eu mudei. Era quinta, eu mudei para sexta. Então, caso alguém queira comparecer, né? A gente está toda semana pegando um ponto que costuma cair com frequência no Enem.
Na aula passada a gente viu cinemática. Na aula dessa semana a gente já vai ver um ponto diferente para que vocês possam relembrar aí os conceitos vistos no primeiro ano, no segundo ano, até chegar no que a gente está vendo agora no terceiro. Certo? Então quem for fazer Enem aí, compareçam na sexta-feira que será bem-vindo. Então pronto, pessoal, boa aula aí na sequência, certo? E a gente se encontra na sexta-feira para quem for comparecer às aulas do Enem. E até a próxima semana para quem não vai fazer o Enem, né? Ou não quer assistir às aulas. Tchau, tchau, um abração, boas aulas na sequência.